Nutri! Seja bem-vinda a mais um tutorial aqui da Datebox. Hoje eu vim te mostrar como utilizar a ferramenta de agenda e de agendamento online. Ter uma agenda organizada te ajudará muito na hora de agendar seus pacientes e organizar seus compromissos também, o que lhe proporcionará otimizar seu tempo e conseguir encaixar todas as suas atividades no seu dia a dia, não deixando nenhum paciente sem atendimento. Além disso, com o agendamento online do Datebox, você poderá captar mais pacientes através do Busca por Nutricionista e do site profissional também. Então vem comigo que eu irei te mostrar tudo isso. Primeiramente, nós podemos acessar nossa agenda por esse atalho que temos aqui. Abaixo também conseguimos visualizar os pacientes marcados daquela semana e visualizar nossa agenda também. E vindo aqui ao menu à esquerda, nós conseguimos também acessar nossa agenda. Então, abrindo a nossa agenda aqui, ela já aparece nessa forma semanal de visualização, mas nós podemos configurar esse modelo que nós queremos visualizar na nossa agenda. Então, a gente pode configurar por dia, ou seja, aparecerão todos aqueles pacientes marcados para aquele dia. Por semana, que era a configuração anterior que estava. Por mês, ou seja, a gente vê aqui todos os pacientes marcados para aquele mês. E por compromissos também. Então, eu vou deixar aqui na configuração de semana, e onde a gente pode visualizar todos os pacientes marcados para aquela semana. E nós podemos observar que cada paciente está marcado aqui com uma cor diferente e que há alguns ícones ao lado do nome deles. Aqui, vindo para a parte abaixo, nós temos uma legenda do que significa cada cor que o paciente está marcado e a situação que ele se encontra. Então, para os pacientes que estão marcados em azul, quer dizer que eles têm a marcação como consulta. Para aqueles que estão em verde, quer dizer retorno. Para aqueles que estão em roxo, quer dizer previsão de retorno. Para aqueles que estão em branco, pendente. Os laranjas são aniversários e os cinzas são outros, ou seja, compromissos, algumas questões que não são pacientes marcados. Vindo para essa parte aqui à esquerda da agenda, nós conseguimos fazer alguns filtros nessa nossa agenda. A gente pode filtrar por paciente, ou seja, eu posso pesquisar um paciente específico para ver qual dia ele está agendado. Nós conseguimos também filtrar por local de atendimento. Aqui está na configuração todos, mas se eu quiser visualizar só um local de atendimento, por exemplo, na clínica da Datebox, eu venho aqui e vão aparecer todos os pacientes ou compromissos que estão marcados para esse local de atendimento. Aqui também eu consigo adicionar já um local de atendimento, caso seja do meu interesse. E também aqui eu consigo filtrar por previsão de retorno e aniversariantes. Então, vou voltar aqui para a questão de todos. Vindo aqui em previsão de retorno, ao clicar aqui, aparecerão os pacientes que têm previsão de retorno para aquele dia. Ou seja, se eu marquei um paciente há um mês atrás, eu queria que ele viesse no próximo mês, naquele mesmo dia, o Datebox tem como te lembrar nessa parte de previsão de retorno que aquele paciente deveria voltar naquele dia. Aí tu pode mandar uma mensagem, pode também avisar o paciente por aqui também, que eu vou mostrar mais à frente. E também nós conseguimos configurar por aniversariantes. Ao clicar aqui também, aparecerão todos os aniversariantes daquela semana nessa parte superior. Aqui em pendências são para aqueles pacientes que marcam no site profissional conosco. Ou seja, um paciente marcou, nós não confirmamos nem desmarcamos aquela consulta, vai ficar aqui em pendente. Então, a gente pode vir aqui e confirmar ou desmarcar aquela consulta. E nessa parte aqui abaixo, nós temos também a parte de aniversariantes. Então, a gente pode configurar tanto para os aniversariantes do dia, para ver aqui, quanto do mês. E aqui, a partir daqui, nós conseguimos também enviar uma mensagem de felicitação para aqueles pacientes. Então, mostrando aqui mais detalhadamente essa parte da agenda, nós conseguimos ver que esses pacientes aqui estão com consultas desmarcadas, conforme eu mostrei para vocês, e também confirmadas. Então, aqui, entrando na parte mais detalhada da hora de marcar um paciente, fazer um agendamento, nós conseguimos adicionar um agendamento tanto por aqui, nesse ícone de adicionar, ou clicando no horário desejado dentro da agenda. Então, eu venho aqui, dou 2 toques no mouse e ele já vai me abrir a parte de agendamento. Então, aqui acima eu posso escolher qual tipo de agendamento. Então, se eu estou fazendo uma marcação de consulta, de retorno, de previsão de retorno, ou outros, por exemplo, se eu tenho uma pós-graduação, eu posso marcar aqui o horário para eu não marcar nenhum paciente naquele mesmo horário. Mas nesse caso aqui, eu irei marcar uma consulta. Aqui eu posso também marcar a situação. O Datebox já vai configurar automaticamente para pendente, mas se o paciente já confirmou aquela consulta, eu posso confirmar aqui também, vou deixar pendente até que ele consiga marcar. Então, eu vou fazer aqui um agendamento, vou digitar o nome do paciente aqui, caso ele já esteja adicionado, ou eu posso vir aqui e adicionar o paciente também.
Aqui abaixo nós temos a opção de avisar o paciente, ou seja, ele vai ser avisado tanto pelo WhatsApp, se essa configuração estiver ativa no teu sistema, tanto por e-mail quanto pelo aplicativo. Então aqui eu vou clicar para avisar o paciente, para lembrá-lo, né, que nós temos aquele agendamento. Aqui eu posso selecionar qual local de atendimento esse paciente vai ser atendido. Então aqui eu vou selecionar que ele vai ser atendido na clínica da Itbox, ou seja, vai ser um atendimento presencial. Caso fosse um atendimento por videoconferência, eu posso vir aqui e marcar também. Aqui eu posso adicionar o serviço, que mais lá para frente eu vou mostrar para vocês como nós fazemos para adicionar o serviço. Mas aqui, nesse caso, né, como eu já tenho um serviço adicionado, eu vou deixar aqui como primeira consulta. E nessa parte aqui de início e fim, vai ser onde nós vamos marcar o dia e o horário daquela consulta. Então, eu vou marcar para o dia 31/3 e eu quero alterar o horário. Então, se eu quero alterar o dia, eu venho aqui nesse calendário e o horário aqui nesse reloginho. Então, eu vou marcar para as 10 horas da manhã. Automaticamente o software já vai configurar para 1 hora. Mas caso seja uma primeira consulta, por exemplo, e eu quero agendar por 1h30 de primeira consulta, então eu venho aqui e só faço a alteração. Aqui também é muito importante nós atentarmos ao fuso horário que a gente está marcando, porque às vezes tem pacientes internacionais, nós, né, estamos fora do país também, então é muito importante nós nos atentarmos para o fuso horário que nós estamos marcando aquele paciente. A gente pode marcar o paciente para o dia todo, ou seja, bloquear, né, o dia todo para aquele paciente só, ou bloquear o horário, né, e deixar já marcado para ninguém conseguir mais marcar naquele mesmo horário um atendimento ou um compromisso. E aqui também nós podemos configurar a recorrência, ou seja, se eu atendo o paciente semanalmente, eu posso selecionar aqui, toda sexta-feira eu atendo esse paciente, ou toda a quarta-feira também eu atendo esse paciente. Ou seja, já é uma forma, né, de estar sempre presente o paciente semanalmente na tua agenda, sem tu precisar estar remarcando todo momento que vai ver ele. Aqui também a gente pode selecionar o dia da semana que a gente vai atender esse paciente e também o fim, né? Ou seja, nunca vai acabar ou essa recorrência vai acontecer uma vez, ou seja, mais uma sexta-feira ou até o dia 31/4, por exemplo. Então, fica essa configuração. E aqui também nós conseguimos adicionar uma descrição, por exemplo, um paciente de convênio, ou um paciente que foi indicado por tal pessoa. Então, aqui a gente consegue adicionar essa descrição. A gente vem aqui em salvar, e esse paciente vai ficar aqui marcadinho. Nós podemos observar que ficou esse ícone aqui rodando ao lado do paciente, quer dizer que está na recorrência. Quando nós temos esse ícone de câmera ao lado, quer dizer que o paciente é um atendimento online. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui a Natiele, nós podemos observar que está a configuração atendimento por videoconferência marcado. Se esse atendimento tivesse desmarcado, por exemplo, não selecionei e vou desmarcar, esse ícone vai sair do lado do nome do paciente. Então, voltando aqui para a nossa dashboard, nós vamos ir para o agendamento online. Então, eu venho aqui ao menu esquerda e venho ao agendamento online. Lembrando que essa é uma função exclusiva para os nossos assinantes. Então, abrindo aqui meu agendamento online, nós podemos fazer 3 tipos de configurações para liberar esse agendamento. Começando primeiramente pelos locais de atendimento, que vocês podem já ver que eu estou com alguns locais de atendimento cadastrados pela agenda e depois, posteriormente, ao site profissional. Então, eu posso vir aqui em adicionar local, quando for um local de atendimento presencial, por exemplo, uma clínica, ou também eu posso configurar um local por atendimento por videoconferência. Eu vou vir aqui primeiramente em adicionar um local. Então aqui abre a parte de local de atendimento. Todos os itens que tem essa bolinha ao lado laranja, quer dizer que são itens obrigatórios de preenchimento. Então eu venho aqui para preencher os dados do local de atendimento que eu atendo. Para o telefone, que é totalmente opcional. Posso também configurar com esse como um local de atendimento principal. Aqui também eu seleciono se eu atendo dentro do Brasil ou fora, né? Posso botar em outros. O CEP desejado, então, e aqui já vai configurar, puxar o endereço. Aqui eu só configuro o número e o complemento. Vem aqui e salvo. Então, já ficou aqui salvo o meu local, mais um local de atendimento. Se eu quiser fixar ele como o local principal, também posso vir aqui e configurar. E aqui também nós podemos configurar pela modalidade de videoconferência. Então eu venho aqui em atender por videoconferência, abro, também devo colocar o local de atendimento. Então boto aqui atendimento online.
Posso também configurar como local principal de atendimento. Também configuro o país, se é Brasil ou outro. E o estado e a cidade que eu atendo. E venho aqui e salvo. Como podemos observar aqui na parte da agenda, aqueles 2 outros locais que já estavam cadastrados já estão configurados os dias da semana que eu atendo. Então, para configurar esses dias da semana para esses 2 novos locais que eu adicionei, eu venho aqui nesse ícone de editar. E aqui vai abrir uma nova aba para podermos configurar. Então, aqui nessa parte superior, nós podemos ver que se está ativo o agendamento online. Então, aqui está sim. Abaixo aqui nós temos a parte de liberada a partir de e agenda disponível por. Então, essa parte de liberada a partir de é quando o paciente vai poder visualizar essa configuração que nós acabamos de fazer. Ou seja, essa configuração de horários e dias da semana vai ficar disponível a partir de 24 horas, ou também posso selecionar daqui a uma semana só que ele vai poder ver essa configuração que eu fiz nesse momento. E a parte de agenda disponível é o tempo que essa agenda vai ficar disponível para o paciente visualizar. Ou seja, vai ficar por uma semana essa agenda disponível, ou por 2 semanas, ou por até um mês. Então, vou deixar aqui por um mês. Ou seja, por um mês, essa configuração desses horários vão ficar disponíveis para o meu paciente visualizar. Aqui eu também consigo configurar o tempo médio de consulta, ou seja, minha consulta leva em torno de 60 minutos, ou eu posso diminuir esse tempo para 40 minutos, ou 1h10. Então, eu posso configurar conforme é meu tempo médio de consulta, o espaçamento que vai ficar entre uma consulta e outra no agendamento online. Vindo aqui embaixo, então, nós configuramos os dias da semana que nós atendemos naquele local de atendimento e os horários. Por exemplo, nesse local de atendimento eu atendo segunda, quarta e sexta. Então, eu venho aqui em adicionar horário, na segunda-feira, por exemplo, que é um dia que eu atendo nesse local de atendimento, e eu configuro o horário que eu trabalho. Por exemplo, eu trabalho nessa clínica na segunda-feira, das 8 ao meio-dia. Então, aqui eu trabalho aqui, aí eu dou um intervalo, vou almoçar, por exemplo, e começo a atender novamente das 2 da tarde às 6. Então, está configurado para aquele dia. Na quarta-feira, também é a mesma coisa. Eu atendo, por exemplo, só à tarde nesse dia. Então, eu boto aqui das 3 às 6. E na sexta-feira, por exemplo, que é o outro dia que eu atendo nesse local, por exemplo, eu atendo só pela parte da manhã. Então, eu atendo das 8 ao meio-dia somente. Ou seja, se eu quero deixar horários corridos, ou seja, eu preencho das 8 ao meio-dia e depois faço um novo agendamento, né, das 2 às 6. Anteriormente eu mostrei para vocês na parte de agenda que nós podemos adicionar os serviços. E aqui que a gente configura os serviços que nós vamos oferecer para aquele local de atendimento. Então, eu venho aqui em adicionar, eu boto dessa configuração, do início ao fim. Mas, por exemplo, na segunda-feira, que eu tenho um período de almoço ali, que eu não quero disponibilizar para o paciente marcar entre meio-dia e 2 da tarde, horário comigo, eu faço essa quebra. E aqui eu posso adicionar o serviço que eu atendo para aquele local de atendimento. Por exemplo, nessa clínica, eu atendo somente convênio. Ou seja, aqui eu posso botar o título desse serviço que eu ofereço, por exemplo, primeira consulta, boto o valor, que é essa primeira consulta, e aqui adiciono uma descrição. Por exemplo, eu boto convênio. Salvo. Então, aqui fica salvo esse serviço, e quando o paciente for agendar uma consulta, como eu mostrei anteriormente, a gente consegue selecionar qual serviço ele está vinculado. Mas, por exemplo, eu adicionei primeira consulta, mas eu também tenho retorno. Eu posso vir adicionar um novo serviço. Então, eu boto aqui retorno. E boto o valor desse retorno e também coloco a descrição. Ficam esses 2 serviços marcados. Ao finalizar as configurações, eu venho aqui em salvar. Então, a gente pode ver que aqui na clínica já ficaram marcados os dias da semana. E para esse outro local de atendimento que nós configuramos, que nesse caso é por videoconferência, é a mesma configuração. Então, a gente pode vir aqui em editar. Então, aqui fica também a mesma questão da agenda ativa, liberada a partir de, e agenda disponível a partir, né, de um período que a gente selecionar, o tempo médio de consulta dessa consulta online. E aqui configurar o dia que eu atendo neste local, né, de forma online, por exemplo. Então, por exemplo, aqui eu atendo toda terça-feira. Então, boto aqui o horário que eu atendo, das 8 às 6, corrido. Então, não tem um intervalo de almoço. Então, quando for aparecer nosso agendamento online, vai aparecer, né, 8, 9, 10, 11, de 1 em 1 hora vai aparecer a disponibilidade de agendamento, conforme também esse tempo médio que a gente botou de consulta. Aqui a gente também pode adicionar o serviço. Então, aqui nós colocamos o título, o valor da consulta
e boto aqui uma descrição e salvo. Então fica aqui a descrição. Também, se eu quiser adicionar um retorno, por exemplo, um pacote que eu ofereço, também posso adicionar mais serviços por aqui. A última parte do nosso agendamento online é a parte de configurar um site. Então eu posso vir aqui em configurar site, onde quando criamos um site e publicamos esse site, vai ficar disponível para que o paciente possa agendar uma consulta conosco. Então, aqui fica o nosso endereço do site, o título que vai aparecer, então ele é totalmente editável. Então, aqui a gente pode botar uma frase que represente teu serviço, uma apresentação, aqui a tua foto, especializações, por exemplo, que tu tem, por exemplo, nutrição funcional, habilitar a opção de exibir nota e opiniões do paciente, ou seja, o paciente me avaliou, eu posso exibir isso no meu site para que novos pacientes possam ver essas opiniões e assim, né, a gente poder captar mais pacientes. Também aqui conseguimos disponibilizar nossas redes sociais. E aqui vão ficar todos os nossos locais de atendimento que a gente configurou anteriormente. Eu venho aqui em salvar e posso publicar esse site. Então aqui nós podemos verificar que ficam todas as configurações do nosso site que configuramos anteriormente. Aqui o paciente pode tanto entrar em contato como agendar a consulta. Então quando ele clica em agendar consulta, ele é direcionado para essa parte aqui do site, onde ele pode selecionar o local de atendimento. Por exemplo, é um paciente que mora em Belo Horizonte e quer ser atendido nesse local de atendimento. Ele vai visualizar os horários que tem disponíveis. Tudo que tiver marcado em cinza e com esse risco quer dizer que é um horário que já está ocupado. E aqui ele pode fazer, né, a marcação da consulta. Aqui temos todos esses horários disponíveis, conforme nós disponibilizamos no agendamento online. Ele pode vir aqui e ver qual é o melhor dia e horário para marcar a consulta. E quando ele marcar, ficará como pendente na parte da agenda para te poder confirmar ou desmarcar aquela consulta. Para isso, espero que você tenha gostado desse tutorial. Se ficou alguma dúvida, você pode nos deixar aqui nos comentários, que irá ser um prazer te ajudar. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todas as novidades e funcionalidades aqui da Dietbox. Até a próxima!